Olá, boa tarde para quem está na Austrália, né? E tá aí tomando seu cafezinho depois do almoço. Hoje eu tô almoçando um pouquinho mais tarde, confesso, né? Mas quem aí não curte um cafezinho depois do almoço, né? Bom demais. Então, como vocês estão vendo, né? O tema que eu trouxe hoje é muito pessoal, né? É sobre o relacionamento que eu tenho, né? Que durante quase 2 anos a gente está numa fase agora do relacionamento, né? A gente atingiu um estágio do relacionamento em que é engraçado. Ele foi fazer uma operação de coluna bem séria. A operação não deu muito certo e ele agora está hospitalizado de cadeira de rodas. E é engraçado como, desde o momento em que ele colapsou, que ele parou, né, parece que eu acordei, sabe, assim, não e a gente ainda tá juntos, claro, eu amo, né, mas a gente tá em 2 momentos internamente muito diferentes, sabe, assim, isso tem até, assim, eu tenho, claro, tem toda a minha avaliação sobre ele, sobre a história dele, né? Inclusive, ele foi quando a gente se conheceu, que ele soube que eu era analista corporal e eu fazia mapa de caráter, ele foi o primeiro a querer fazer. E eu fiquei um pouco reticente, sabe? Porque eu queria descobrir começo de relacionamento, eu não queria fazer um mapa, porque vai que eu encontro alguma coisa ali, entendeu? Que vai bater forte. Mas ele insistiu tanto. E ele é o traço de caráter principal dele, é psicopata rígido, né? Inteligente, articulado, vendedor. E aí a forma que ele me convenceu foi através dos negócios. Ele falou assim, eu quero gerenciar o seu gift, né? O seu chamado, que ele acha que isso é um chamado de alma que eu tenho, é um gift, ai gente, como é que a gente fala gift em português? É um dom, é um talento, né? Um dom natural, uma coisa de alma, assim, sabe? E aí ele falou assim, pra ser seu manager, né? Porque eu quero realmente investir em você e administrar, porque eu acho que é essa carreira que você tem que investir. Você nasceu pra isso e tal. Eu tenho que validar o produto. Aí o psicopata cheio da lábia, né? E rígido, né? E o meu segundo traço de caráter é rígido, me pegou por essa parte racional. Falei, bom, se eu vou aceitar fazer uma parceria com este camarada, né? Não só de vida, porque era meu namorado, mas se vai se tornar meu manager também, de fato ele tem que conhecer o produto. Como é que ele vai vender um produto que ele não conhece, né, por dentro, enfim, aí topei, sabe? Ele sabia que pelo coração ele não ia me convencer, que tinha que ser pelo racional, sabe? Tinha que ser ali pela... Aí tá, fiz o mapa de caráter dele, né? Inclusive tem, depois vocês procuram aí no meu feed, tem depoimento dele. Ele é australiano, então vai estar em inglês. E foi desafiador fazer inglês, porque são temas muito profundos, né? De alma, de traços de caráter. Nossa Senhora! Pensei que foi um desafio fazer minha primeira análise. Primeira análise corporal que eu fiz foi em inglês, mas ele entendeu tudo, assim, desenrolei. Ana, desenrola aí, né? Meu nome, desenrolei. E ele amou, e ele super acredita, super me incentiva, sabe? Acha que eu nasci pra fazer isso. Achou tudo bem. E aí, né, agora voltando pra gente como casal, né? Hoje eu queria abrir aqui um espaço para falar sobre como é que a gente está ressignificando esse momento dele estar hospitalizado, né? Só um minutinho, viu? Antes mesmo dele se internar, né? Ficar nessa situação de cadeira de rodas, eu já estava sentindo que eu estava me diminuindo, sabe?
nesse relacionamento. Tava me diminuindo pra manter o vínculo. Sabe como é? E se você também tá nesse momento de que você sente, né, que você tá se diminuindo pra caber num lugar, né, no meu caso, pra manter o vínculo. Então essa live aqui é pra você, amiga. Porque a gente tem que escutar esses chamados da alma, sabe? E assim, e essa coisa, veja bem, entenda, quando eu digo me diminuindo para manter o vínculo, não significa que eu estou dizendo que ele é pequeno e que eu sou grande e tal. Significa que estamos em estágios de awakening, né? Como se de sono. Sabe quando a gente está no sono, a nossa alma está no sono e a gente acorda espiritualmente, a nossa alma acorda. Então a gente está em momentos diferentes, embora, e aí a idade não tem nada a ver, porque ele é 10 anos mais velho que eu, né? Mas eu fui muito, eu não estou dizendo também que ele não passou por dor, tá? Ele também passou, mas eu fui muito... Eu passei por dores muito profundas, desde muito nova. E eu não estou dizendo aqui, eu não estou romantizando a dor aqui, dizendo que você só aprende através da dor. Você não só aprende através da dor, mas acelera, entendeu? Você também aprende através do amor, através da inspiração. Mas a dor só dá um sprint no seu acordar. E foi o que aconteceu comigo, né? E aí, a gente tá em estágios aí espirituais diferentes, né? E aí, tão difícil falar sobre a nossa situação pessoal, né? Assim, eu percebi que eu não tava me percebendo nesse relacionamento para sustentá-lo, sabe? E olha que isso foi antes de fato dele precisar desse sustento, né? Que é estar num hospital agora há quase um mês e de cadeira de rodas. Um cara que era super ativo, um cara que surfava, entendeu? Um cara que era vendedor, ou seja, falando o dia inteiro dele era andando pra lá e pra cá, falando com pessoas, né? Visitando cliente e de repente se vê numa situação dessa, né? E quando eu digo que eu tava me encolhendo, é porque eu de fato coloquei ele num pedestal, não reconheci minha força, ele sempre reconheceu mais minha força que eu mesma, e eu sempre desconfiada, sabe, assim, tipo, isso aí tá desconversinha pra manter o relacionamento, pra manter a chama acesa, sabe? E de fato agora que a gente tá nesse momento em que ele tá, né, pra baixo, no hospital e tal, que eu sou, de fato, o porto seguro, sou eu que trago as palavras de inspiração, trago todos os conhecimentos que eu adquiri, né, agora é a hora que eu, de fato, tô colocando isso tudo em prática, através do amor, né, pra levantar este camarada e fazê-lo enxergar feridas profundas de alma que ele tem. Mas, por isso que eu botei o nome da live aqui, durante quase 2 anos, né, eu me senti pequena, é porque eu comecei com muito medo de parecer demais pra ele. Então eu ficava, sabe quando você tem um potencial, você tem uma luz dentro de você, mas você fica abafando isso porque você fica, com essas crenças limitantes de menos é mais, deixa eu ficar quietinha, deixa eu passar despercebida no meio da multidão, deixa eu tentar ser discreta e tal. Eu tava quase que, modelando ele, porque ele é, né, discreto, fala baixo, uma postura completamente diferente da nossa. Eu tava tentando ser uma pessoa mais velha, sabe, ser uma pessoa discreta, que não revelava muito o que sabia, tentando ser uma mulher comum, que eu nunca fui.
Peraí que meu café tá ficando... Tá ficando frio. Eu estava tentando... É isso! Uma ótima analogia. Eu estava tentando ser uma mulher morna, quando na verdade eu nunca fui. Entendeu? E é aí que eu digo que tá o seu acordar espiritual, acordar para sua força, acordar para as coisas que você tem dentro de si e que você tenta abafar porque você tem medo de parecer demais. Entendeu? Tem medo de assustar as pessoas. Por muito tempo, não só nesse relacionamento, eu sempre tive muito medo de assustar as pessoas com o meu... com as falas que vinham da minha alma, que nem eu sabia de onde vinha. Eu sempre fui aquela pessoa, aquela criança considerada, tipo, até alguma coisa fora do normal, sabe? Pensa aí, eu sou de Recife. Uma mãe, tudo bem, espiritualizada, mas um pai super católico, super by the book, sabe? E aí eu cresci nesse ambiente tentando me adequar a não ser tão exibida, não falar tanto, não questionar tanto, fazer o critical thinking, né, que a gente chama aqui, porque senão meu pai vinha e abafava isso, entendeu? A minha mãe, por outro lado, achava tudo que eu fazia lindo, assim, estimulava mesmo, mas também tinha um pouco de medo que eu me tornasse uma coisa muito fora do comum, porque ela achava que se eu começasse a, de fato, falar tudo que eu sabia da minha alma, meu pai ia me internar. E ele sempre foi quem deu as cartas em casa, entendeu? Ele sempre foi o chefe de todas nós e minha mãe não trabalhava, dependia dele, só começou a trabalhar depois que separou, eles ficaram 14 anos casados. Então, tipo assim, meu pai era a autoridade máxima da casa pra mim, pro meu irmão e pra minha mãe, entendeu? E minha mãe tinha muito medo que eu falasse as coisas que eu passava mais tempo com ela, né? E trabalhava, só chegava em casa à noite. Então ela sabia do que aquela criança era capaz de sair da boquinha dela. Umas coisas que deixavam ela de cabelo em pé. E ela tentava abafar um pouco isso e me transformar em mais normal, digamos assim, uma criança mais apropriada para a idade dela. Porque ela dizia, se essa menina abre a boca para falar as coisas que eu escuto aqui, o pai dela vai dizer, essa menina tá possuída e vai internar essa criatura. Mas não conseguiu muito, né? Mas aí eu entendi o jogo também, eu ajudei minha mãe, sabe? Então assim, quando a gente ia quando a gente ia falar sobre espiritualidade, essas coisas e tal, eu sabia exatamente que não era pro meu pai saber, sabe? Então eu escondia isso dele, tentava ser mais normalzinha perto dele, mas eu sempre fui, tá vendo? Desde criança, sempre fui essa pessoa que falava. E não era uma coisa, era uma coisa muito natural, entendeu? Tipo assim, não era uma coisa que eu ficava ali, tipo, pensando, ruminando dias e tal. Era, tipo, eu olhava uma situação e pra mim era tão óbvio, assim. E era uma situação de adulto, geralmente, né? Pra mim era tão óbvio a disfunção daquilo ali, o que cada um ali tava fazendo e perdendo e, sabe, que eu só falava como você fala assim, como se estivesse tomando um café aqui, tipo, a gente tá na mesa de café da manhã, entendeu? Todo mundo normal, falando trivialidades, acontece uma coisa e eu falo e aquilo ali. Fiz isso com minha avó, com o marido dela, que não era meu avô, né? Foi quando eu nasci, meu avô tinha morrido. Quando eu nasci, ela já tava com este cara que eu nunca chamei de avô, a gente não foi ensinado a chamar de avô, era o marido da minha avó. Mas o cara me viu nascer. Tipo, falava coisas pra ele, entendeu? E falava e continuava, e segue o baile, entendeu? Tipo, pra mim era muito normal, mas eram flechadas na alma desses adultos, né? Que existia aquela aura do silêncio, assim. As pessoas ali tinham um emocional tão limitado que elas não sabiam nomear isso. Agora eu consegui
explicar para vocês que o dom que eu tenho, eu consigo nomear o invisível, nomear coisas da alma, sensações que todo mundo sente e não sabe explicar, só sabe sentir, entendeu? Desconfortos. Então, quando você nomeia, pode dar claridade para quem quer crescer, para quem quer aprender, para quem quer, entendeu? Quem tá naquela pegada de, cara, doeu, mas vamos lá, entendeu? Doeu, mas eu sei que para limpar uma ferida vai doer um pouquinho antes de cicatrizar. Mas para outras pessoas que nem chegaram lá ainda, né, nesse estágio de sequer saber que existe uma ferida, quando você nomeia, é como se você estivesse botando o dedo na ferida dela, assim, fazendo ela sofrer mais ainda. Então a pessoa vai querer estar perto de você? Não vai, sabe? Porque ela tem medo. Então eu sempre fui essa pessoa para alguns membros da família que as pessoas tinham medo de ficar perto de mim, porque elas não sabiam o que aqui ia sair. E sai, sem ser um tom agressivo, sai como se, tô dizendo, sai como se fosse uma conversa de amigos. Eu falo coisas completamente profundas, como se estivesse tomando café, e continuo o papo e falo de trivialidades também, entendeu? Mas aí fica lá, reverberando na pessoa, quando pra mim aquilo é muito normal. Então, quando eu digo eu me encolhi, eu tentei ser menos, é isso, tone down, né? Baixar o tom um pouquinho, porque eu não tô aqui para distribuir verdades, nunca estive, né? Eu trabalho agora como analista corporal, com a escuta terapêutica dos meus clientes, né? Que se entregam para mim, que se abrem para mim ali, para falar das dores profundas dele, e eu quero que seja uma troca. Sabe, eu não tô como uma guia, uma mentora espiritual, eu detesto essa coisa. Eu tô ali para jogar luz sobre algo que tá com força dentro da pessoa. Esse é o meu propósito com esse trabalho do mapa de caráter. E por que mapa de caráter? Porque eu acho lindo o fato de você, durante os primeiros 5 anos da sua vida, você ter passado por traumas na sua vida e ter desenvolvido potências para lidar, defesas para lidar com esses traumas, né? E claro que dores também, né? Isso tudo já está dentro da gente, porque eu vejo tanta gente se apagando, se encolhendo, tentando ser menos, toning down, e que não precisaria. A coisa mais linda que eu amo nesse, né, que a escola Corpo Explica, que foi a escola pela qual eu me certifiquei como analista corporal, a coisa mais linda que eles ensinam é: você é exatamente quem você precisa ser. E isso ressoou comigo porque por muito tempo, para agradar esse pai, para não assustar esse pai, não assustar o ambiente em que eu estava sendo criada, muito tempo eu tentei me diminuir, eu tentei ser menos, eu tentei me enquadrar, entendeu? Quando na verdade o que eu deveria ter abraçado, né, era ser quem eu era, quem eu nasci pra ser. E isso não é comigo não, gente, isso é com todo mundo. O que eu mais quero com esse conhecimento é botar um espelho na frente dos meus clientes e dizer: cara, você tem tudo isso, eu tô vendo aqui no seu mapa. Por que você tá fugindo disso? Por que você tá tentando se diminuir, se adequar, mudar, ser alguém que você admira nas redes sociais, eu sei lá onde, nos filmes, nas revistas, whatever, entendeu? Não vai por aí. Se apropria de quem você é. Esse é o teu caminho de superação. E é isso que eu consigo ver nas pessoas. E não é uma visão porque eu sou médium, porque, entendeu? Não é nada disso. Não é nada disso. É um trabalho muito óbvio, entendeu? Assim, claro, teve a técnica, teve a informação de eu analisar 6 partes do corpo da pessoa, montar um mapa de caráter dela e assim decodificar
né, os traços de caráter dela. Então tem uma coisa muito tangível, tem uma técnica, tem uma coisa muito, não é abstrato, entende? E é isso que eu gosto nesse trabalho, sabe? Fazer as pessoas que estão tentando se encaixar, se diminuir, apagar a luz delas para se adaptar a alguma coisa que elas não precisam. É como se elas estivessem saindo do caminho que elas nasceram para trilhar, para ser quem elas nasceram para ser, e eu pegasse elas pela mão e dissesse: não, você não precisa ser ou parecer ou se adequar a nada. Você é exatamente quem você precisa ser. Olha aqui, eu tô vendo no seu mapa. Por que você não embrace, né? Por que você não se apropria disso, ao invés de tentar se moldar, entende? Então essa é a coisa que eu mais gosto, assim, né? O corpo fala muito antes. O corpo é a parte visível da mente, tem isso. E aí eu falei aqui desse relacionamento e tudo. A gente não acabou não, tá? Não terminamos o namoro, mas eu tô falando das fases de alma que a gente tá. E ele tá num turning point agora da vida dele, né? Que ele agora, ou ele deixa old patterns, né? Que a gente diz, ele tá stuck em crenças limitantes. Se ele não aproveita que o corpo colapsou para superar isso, e eu nem sei, assim, se ele vai voltar a andar, tá? Nem sabemos disso. Assim, os médicos, eles não disseram, eles não disseram, condenaram, né? Disseram, nunca mais vai, não. Mas se voltar a andar, não sabemos quando, né? Então, ele está no momento de ressignificação, é isso. Ressignificação da vida dele, da identidade dele, que eu, como namorada, claro, e como espectadora, eu tô assim, gente, sabe quando você fica sem poder falar nada? Você fica, pelo amor de Deus, faz o que é melhor pra você, faz o que é melhor pra você. Você tem tudo dentro de você. Não fica apegado a padrões limitantes, né, em coisas passadas. E olha, e a gente está falando da cultura australiana aqui, né, que não sofreu como o brasileiro sofre, né? O brasileiro é mais acordado, é mais antenado consigo mesmo, com as emoções, com essa coisa de desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, porque é o que eu disse, né? Quando você passa pela dor, quando você passa pelo sofrimento, isso dá uma acelerada no seu desenvolvimento. E o australiano, por ser muito laid back, né? Eles são até criados para não se aprofundar em emoções. Tanto que eles não gostam essa coisa deles não serem muito touchinhos, sabe? Muito afetivos e tal. É porque eles são criados para criar essa distância, não só física, mas emocional. Entendeu? Eles são... É horrível isso que eu vou dizer, mas tentem me entender. Eles são educados pelo fato deles não passarem por muitas dores como a gente passa, né? Porra, gente, tudo bem, né? Isso aqui era uma colônia penal, vamos lá. A gente também foi colônia de Portugal, né? Mas não esqueça que a gente é fruto de escravo também. Então nossos ancestrais apanharam no lombo, entendeu? Aqui foi uma história menos traumática. Por quê? Porque você cometia um crime lá na Inglaterra e era mandado para aqui, que era considerado os confins do mundo, entendeu? Não era desenvolvido a Austrália que a gente vem hoje, né? Que a gente vê hoje, que a gente vende, não era nada disso, né?
Então, ser mandado pra cá era de fato uma penitência. Você estava sendo mandado assim pra uma ilha sem nada, a pão e água, digamos assim. E aí eles desenvolveram isso, né? Claro, graças a Deus, senão a gente não tava tudo aqui, né? Turistando até hoje, 9 anos depois, ainda turista. Ai, gente, as marcas traumáticas no Brasil foram maiores, sabe? O massacre foi maior. Claro, era um país maior também, mais populoso e tal, e, né, que demorou para se libertar aí. Então, por isso que a gente tem uma evolução e também tem uma coisa assim, falando agora dos traços de caráter, né? Os traços de caráter predominantes do brasileiro são oral rígido. Oral sente, fala com o invisível, capta energias. Rígido é amostrado, entendeu? Se exibe mesmo, é de selfie, blá. Então, nasceu pra brilhar, entendeu? Nasceu, tá na pista pra negócio. E o australiano, os traços predominantes, né, são esquizoide, que é muito inteligente, mas é desconectado. Não gosta muito do outro tocando ele, entendeu? Assim, é mais arredio, digamos assim, né? Tem um pouquinho do masoquista, que o masoquista também é discreto, gosta de falar baixo, gosta de consistência, repetição, rotina, sabe? Não gosta de exageros, de muito barulho e tal. Por isso que aqui a gente tenta fazer um samba em Bondi, na calçada, entendeu? Chega a polícia e já bota tudo. Já acaba que não tem essa patifaria. Isso é coisa de oral, minha gente. Oral é quem gosta de muita gente, de festa, de bagunça, de música, comida boa, entendeu? Bebida boa. Isso é coisa de oral. E masoquista gosta de ordem, progresso, horário para começar e terminar, entendeu? Então, o traço predominante do australiano é esse. E ele não tá muito em contato com as emoções deles, né? Eles nem gostam muito disso, entendeu? De se aprofundar. Então, aí eu chego aqui, né? Com toda essa profundidade de meu Deus. E aí... Desculpa. E aí, o que eu tentei fazer? Ao invés de me apropriar de mim mesma, tentei me encolher pra não assustar o cara, né? Só que a alma grita, meu amor. Não tem pra onde, entendeu? Então a gente tá num breaking point agora da nossa relação, que é... Eu não vou deixar o cara porque ele tá de cadeira de rodas. Não que eu o amo. Mas a gente tá num ponto agora que é assim. Você agora vai ter que me mostrar que você quer... Porque eu tô aqui, e eu tô andando, e um traço de caráter rígida, né, amor? Pra frente, avante, tchau, nem olha pra trás. Se ele me mostrar que tá disposto, eu não gosto de quem resiste ao novo, pra começo de conversa, entendeu? Quem é apegado ao velho. Eu acho que a gente não tem que resistir ao novo, às novidades, a gente tem que incorporar e fazê-las trabalhar por nós. Então, agora a gente está no momento que ele vai me mostrar se ele quer caminhar comigo, desculpa, né, o trocadilho aqui, se ele quer caminhar emocionalmente, espiritualmente comigo, entendeu? Ou se ele quer ficar no vitimismo, usar essa situação que a vida deu. Agora a gente está num ponto que ele vai ter que sustentar o desejo dele, sabe? Porque quando eu cheguei na vida dele, trouxe todo o frescor, todas essas novidades, né? Todos esses pensamentos progressistas, digamos assim, para a vida dele e tal. Claro que no começo você fica animadinho com um brinquedinho novo, um brinquedo que você nunca brincou, entendeu? E aí, mas ficar animadinho é diferente de sustentar. Você tem que sustentar o desejo. E aí agora ele vai ter que me mostrar que ele quer sustentar o desejo de vida, de caminhar ao meu lado. Ou se ele quer usar essa situação de desculpa para dizer, eu queria, mas eu não posso porque estou numa cadeira de rodas. E aí, queridos, watch this space, porque, né, mais capítulos vêm por aí dessa minha fase pessoal.
né? E eu venho aqui dividir com vocês como é que essa história vai se desenrolar, né? Hoje eu de fato só queria vir aqui, né, para falar para vocês, não se encolham. E eu tô falando de experiência própria, porque eu tentei fazer isso nesse relacionamento, me encolher. E agora eu entendi que não é me encolhendo. É o outro que vai ter que sustentar a grandeza de quem somos. Então, escolha um parceiro que sustente a grandeza de quem você é, ao invés de você se encolher, entendeu? Pra caber. Se precisar de ajuda de alguém que tá de fato passando na pele e que tá usando os traços de caráter, entendeu? Do meu próprio mapa, né? De caráter pra fazer um breakthrough, né? Desse momento difícil de vida. Vamos juntas, beleza? Agora eu tenho que voltar, que acabou minha hora de almoço. Beijo.